Oi, pessoal, novamente, um grande abraço a todos. Vamos dar sequência então aos nossos estudos aqui. E eu estou observando agora o comentário da Isabela Ferreira, que mora na Itália, né? E um comentário que ela fez é, embaixo de um vídeo número 11, né? Que a gente colocou na nossa página no Facebook, né? Sobre as reuniões mediúnicas produtivas, tá? E eu vou ler então aqui o comentário. E aqui ela diz o seguinte: Ale, queria então comentar duas coisas. Primeiro, que concordo, mas ainda tenho minhas dúvidas do fato dos iniciantes começarem com a prática mediúnica, né, pessoal? De um lado é positivo, porque a teoria sem a prática em todos os âmbitos da vida não tem sentido. A gente aprende mais quando vê, quando sente, não é? Mas do outro lado, começar a prática sem saber o porquê, como, né? Sem ter o mínimo de conhecimento, acho que assusta, principalmente nesse âmbito da espiritualidade. Mas é um pensamento momentâneo meu, tá? Então vamos nos deter em primeiro lugar aqui, né? No que a Isabela falou, tá? Pra gente comentar. Bom, obrigado, Isabela, pelo seu comentário, pela sua dúvida, que às vezes é a dúvida também de outras pessoas, tá? Em cima do que a gente falou, em cima do que a gente tem feito, né? Bom, eu era muito rígido com relação à sequência de estudos na casa durante muitos anos. Ajudei a implantar cursos na casa, né? Não permitia que pessoas participassem da reunião mediúnica que não estivessem dentro dessa sequência de cursos. Eu fui muito rígido já nesse sentido, tá? Hoje eu vejo que não faz tanto sentido isso como antigamente fazia para mim, ok? A ligação do consultório com a casa espírita, as pessoas que me procuram, em maioria são espíritas, a grande maioria são espíritas, médiums, pessoas que estão desequilibrados, precisando de auxílio psicológico, espiritual, tal. Então, no consultório e também no atendimento que nós fazemos na casa espírita, no atendimento individual que a gente faz lá, né, há algum tempo já, há alguns anos. Então, a necessidade foi moldando o nosso trabalho, o nosso modo de fazer. E dentro da necessidade, eu me questiono, em primeiro lugar, da seguinte forma: qual proveito a pessoa teria de uma prática, de uma ida, de uma observação na reunião mediúnica? Qual proveito ela tiraria? A minha primeira pergunta é essa, né? Qual proveito a pessoa tiraria? Eu acho que ela tiraria algum proveito. Então eu começo a criar essa hipótese dela participar ou não, observando a reunião. Não é participar da equipe mediúnica, da reunião mediúnica. É observar de fora, né? Então tem algumas cadeiras fora, né, na sala, só que fora da mesa em que nós estamos ali, a pessoa vai observar a reunião. Porque eu preciso observar a pessoa nesse campo mediúnico. Veja bem, Isabela, quando a gente começa a conversar com alguém que nos procura, nós fazemos uma anamnese, né? Nós fazemos perguntas para ter uma visão geral da vida da pessoa, o que está ocorrendo com ela, né? Como ela está estruturada. E isso a gente leva alguns dias fazendo. A gente vai conversando durante semanas, muitas vezes, com a pessoa. São vários dias que a gente vai conversando, né? Então eu vou criando uma visão, pelo que ela fala, já vai sinalizando para mim as necessidades que ela tem. E a experiência que eu tenho já vai demonstrando, olha, esses pontos que ela está falando aqui me demonstram
que boa parte dos problemas que ela está passando, que ela está sentindo, tem a ver com a sensibilidade mediúnica. Tá? Boa parte do que está ocorrendo com ela tem a ver com a sensibilidade mediúnica. Né? Eu sei quais pontos são esses, eu sei como avaliar isso, tenho os meus critérios, tenho a experiência já de inúmeros casos, né, que a gente tem acompanhado e já acompanhou, então eu sei fazer essa avaliação. E também eu já vou vendo os medos que ela tem, o conhecimento que ela tem, se ela tem lido, se ela conhece o espiritismo, se conhece sobre mediunidade, se já foi na casa espírita, tudo isso eu passo em revista. Eu não sou bobo também, eu acho que vou convidar alguém para uma reunião mediúnica que não tenha mínimo de condição, de base, né? Então eu me cerco também das garantias, eu me cerco dos cuidados. Eu sou o primeiro como psicólogo, ou como terapeuta, né? Que eu não estou como psicólogo, como terapeuta transpessoal, né? Eu sou o primeiro a querer cuidar que a pessoa não tenha traumas, que ela não tenha problemas nessa área, que não venha agravar dificuldades. Eu sou o primeiro interessado nisso, tá? Então, só que eu sei como fazer isso, né? E aí a gente vai então, conforme que a pessoa vai falando, se ela não tem pânico, porque uma pessoa com pânico, dificilmente eu chamaria para uma reunião mediúnica. A pessoa que tem medo do escuro, tem medo do espírito, notadamente tem medo de casa espírita, tem medo de... Não tem condição. Não tem condição. Né? É lógico, todos nós temos um certo receio do desconhecido, todos nós temos um certo receio de espírito, todos nós, é normal. Você tem um medinho, você tem um receio. Mas isso eu pergunto para a pessoa, avalio o nível de desconforto que ela tem, se tiver algum desconforto, o nível de desejo que ela tem e o nível de necessidade que ela demonstra. Tá? Então nada disso é feito de uma forma aventureira, de forma alguma. Isso é feito de uma forma muito criteriosa, conforme a experiência que a gente tem. A gente foi se especializando nessa área de fazer a relação do psicológico com o espiritual. Né? É uma área que a gente foi estudando muito, que a gente foi vivenciando muito. Né? Então isso a gente faz com todo cuidado. E os resultados têm sido os melhores. Dificilmente a gente erra nesse sentido. Dificilmente acontece da gente, né, chamar alguém para reunião que não tenha um resultado positivo. Pode ocorrer. Né? Como em qualquer área, como em qualquer tratamento, às vezes você acha que vai reagir de um jeito, reage do outro. Pode acontecer. Tá? Mas nada que seja problemático, que seja... Tá? Nada que tenha sido assustador ou muito complicado. Né? As coisas têm ido muito bem, até porque a gente tem uma boa intuição nesse sentido também. Né? Então a gente trabalha junto com a espiritualidade que tem nos assessorado e tem sido muito harmonioso esse processo de ligação entre atendimento e a reunião mediúnica. Eu uso a reunião mediúnica como um termômetro. O termômetro da sensibilidade da pessoa, do meu paciente. O quanto ele é sensível. O melhor lugar para ver isso é na reunião mediúnica. Eu tenho algumas hipóteses, pelo que ele me fala. Às vezes que já viu alguma coisa, que ouve, está sentindo algo diferente, não aparece nos exames, está com doenças que não são detectadas. Então, eu tenho algumas hipóteses, pelo que ele me fala, pelo que a pessoa me fala. Mas é a ida à reunião mediúnica que vai permitir que ele observe a ele mesmo e a reunião e eu observe a pessoa. E aí a gente vai conversando nos momentos de tratamento, fora da reunião, as impressões que a pessoa tem, né? As sensações que sentiu. E é muito interessante esse processo. Quando a gente consegue fazer isso, essa ponte entre tratamento e reunião mediúnica é maravilhoso, porque a gente consegue ir trabalhando em inseguranças que a pessoa tem, dúvidas que começam a aparecer, sensações que ela teve na reunião. Então tudo isso vai encaixando, né? E vai confirmando ou não as impressões que a gente tinha. E geralmente confirma. Realmente a mediunidade que a pessoa tem. Se a pessoa vai na reunião e muito do que os médiuns estão sentindo, a pessoa sente também,
um peso nas costas, na cabeça, um mal-estar, não sei o quê. Pode acontecer. Então a gente vai concluindo. Olha, provavelmente no dia a dia, muito do que você tem sentido já é em função da sua sensibilidade, da energia mediúnica acumulada. E a reunião mediúnica é o melhor lugar para nós começarmos a aliviar esse acúmulo da força mediúnica. E aí a pessoa começa a dormir melhor, começa a ficar mais tranquila, menos irritada, né? Acontece o contrário do que as pessoas temem. Alexandre, mas se a pessoa começa na reunião mediúnica, vai que ela começa a incorporar em casa, né? Eu falei, minha filha já está incorporando em casa, né? Ela já está incorporando em casa, só não sabe que é incorporação, mas o descontrole emocional já está ocorrendo. Então existem alguns mitos criados no movimento espírita que deixam as pessoas com muito medo nesse terreno mediúnico. E a gente vai vendo que acaba sendo o contrário disso, né? Quando a pessoa começa a concentrar a força mediúnica dela na reunião, ela começa a viver melhor, ela começa a dar menos trabalho em casa, começa a se desequilibrar menos, começa a dormir melhor. Então é diferente do que as pessoas imaginam, né? É muito de folclore, é muito de mito que acabou se criando, né? Em torno, por causa do medo dessa área mediúnica, né? Mas eu vejo que tudo isso tem caído por terra. A experiência que a gente tem tido, e outros podem estar tendo outras experiências, mas eu estou falando daquilo que eu tenho vivido, né? Cada um fala daquilo que vive. Eu vivo, o que eu tenho vivido é isso. São as melhores experiências possíveis nesse campo, tá? Que me fazem sentir muito seguro com o trabalho que a gente tem feito, né? E aí, uma coisa que a gente tem que também lembrar, Isabela, é o seguinte, né? É que a população que chega ao tratamento hoje, que chega à casa espírita hoje, não é a mesma população de 10, 20, 30 anos atrás. Frequentemente, é uma população que já leu muito, que já assistiu muito vídeo na internet, até já está participando às vezes de estudos na internet, está cheio de estudos por aí, está cheio de... Não é mais aquela pessoa que chega crua, absolutamente sem informação na casa espírita. Não é, pode acontecer, pode. Mas essa pessoa, a gente percebendo que é muito crua, que não tem condição nenhuma para participar de alguma coisa, até às vezes a pessoa se denomina mais católico, mais evangélico, né? Se denomina testemunho de Jeová, se bem que é difícil, mas... né? E está indo no centro por necessidade, a gente toma muito cuidado nesses casos. Por quê? Porque a pessoa não é propriamente ainda, às vezes não é nem bem simpatizante do espiritismo, está ali compelido por uma necessidade. Então, são casos diferentes, tá? Que a gente já trata de uma forma diferente. Por quê? Porque aí você percebe que a pessoa não tem condição ainda de participar de uma reunião mediúnica, de extrair um proveito da reunião mediúnica. Aí é diferente, tá? Então, sempre é isso que a gente pergunta: que proveito a pessoa pode tirar? Para a melhora. Para a melhora. Ela pode melhorar, né? Vai facilitar o tratamento ou não? O medo predomina, a desconfiança predomina. Veja bem, é um assunto amplo esse, né? Mas talvez a gente precise de outros vídeos para a gente trabalhar. Veja bem, a pessoa pode até ter necessidade, né? E pode até não conhecer muito do espiritismo. Pode não conhecer muito, mas ela confia. Porque ela gosta do espiritismo, a família dela é espírita, ela não conhece muito bem ainda, mas ela tem a necessidade e ela tem a confiança. Isso já são duas coisas muito importantes. Pode até não ter muito conhecimento, mas tem necessidade e tem confiança no tratamento, ou nas pessoas, na gente, no centro. Ela confia, né? Tem admiração, tal. Agora, se você pega uma pessoa que tem necessidade, não tem conhecimento e desconfia ainda do tratamento, aí não dá.
Aí não dá, entendeu? Então, a questão da confiança no que é feito, no conduzimento das coisas, no tratamento, na casa espírita é muito importante. No espiritismo, a confiança que a pessoa já tem é muito importante. Tá? Pode até não ter muito conhecimento, mas ela tem confiança. Ela acredita nas pessoas que estão tratando dela, tal. Então ela se deixa levar e acaba favorecendo muito o tratamento. É uma pessoa que provavelmente tem condição de ir numa reunião mediúnica. E ela vai se sentir melhor. E se sentindo melhor, ela vai querer buscar o conhecimento. É o que a gente tem visto. Tá? A pessoa vai melhorando e a própria melhora faz com que ela queira buscar o conhecimento. Aí ela começa a ficar querendo entender tudo o que ela está vendo, tudo o que ela está sentindo. E às vezes tem pessoas que surgem na casa espírita já sentindo muito mais do que as pessoas que frequentam o centro regularmente. Elas já têm tido experiências espirituais muito mais intensas do que o pessoal da reunião mediúnica está tendo. Às vezes eu vejo isso, a pessoa tem mediunidade já, é um médium já natural. Mas você precisa fazer o curso para desenvolver a mediunidade. A pessoa já tem a mediunidade desenvolvida. Ela só precisa ajustar algumas coisas em termos mediúnicos, ter um pouco mais de conhecimento que ela vai ter. A gente deve estudar a vida inteira. Né? O que eu hoje não concordo no movimento espírita é nós colocarmos critérios, vamos dizer assim, de descartar. O único critério é fazer os cursos, né? Então a pessoa tem que fazer os cursos. Isso funciona para algumas pessoas que elas chegam no centro espírita muito cruas de conhecimento. Funciona para pessoas que têm muito medo de lidar com espíritos, medo de reunião mediúnica, funciona. Então elas vão ter um tempo maior para ir primeiro entendendo algumas coisas, primeiro compreendendo melhor, para ir desfazendo o medo que elas têm, às vezes até meio patológico esse medo, e aí elas acabam, quem sabe, com o tempo, sentindo vontade de participar de reunião mediúnica. Algumas o medo é tão grande que mesmo depois de estudar 5 anos lá no Espiritismo, ela ainda não tem coragem de ir numa reunião mediúnica. Então, fazer o curso, eu observei que apenas estudar não é sinônimo depois de você ter um bom trabalhador na reunião mediúnica. Não é sinônimo. A pessoa fez os cursos, ela tem o direito de participar na reunião mediúnica. Às vezes a pessoa não é boa de grupo, não é boa de relacionamento, não tem humildade, só tem conhecimento. O modo dela interpretar os fenômenos é um modo que não cai bem, não vai bem numa reunião mediúnica. Aí a gente vê que só a formação intelectual não é o que dá a condição de ser um bom trabalhador na reunião mediúnica. Prefiro uma pessoa, às vezes, com menos conhecimento, mas com mais amor, com mais boa vontade, melhor de grupo, mais humildade para rever dos seus defeitos, né? Sabe escutar, porque a pessoa que sabe escutar e sabe rever os próprios erros, é a pessoa que vai sempre melhorando mais, vai querendo estudar, vai querendo aprender, né? Isso para mim é o mais importante hoje em termos de participação, né? Muitas das pessoas que vêm participar conosco para receber auxílio acabam se convertendo em trabalhadores, não a totalidade, obviamente, né? Mas muitas das pessoas acabam se convertendo em trabalhadores e acabam sendo ótimos médiuns. Você vai ver, fez o curso lá, fez a sequência, não fez. Mas são ótimos médiuns. Estão estudando? Estão lendo, estão participando, estudos na casa, estudos virtuais. A questão é a gente não usar os cursos como pretexto ou como critério para admissão às reuniões mediúnicas. Acho que as casas espíritas estão perdendo muito nesse sentido. Estão deixando de aproveitar médiuns muito bons, pessoas muito boas. Mas é porque não fez o curso. Não fez o curso lá de 5 anos, 3 anos, 4 anos. A casa espírita deve ter cursos, deve disponibilizar cursos. Só não deveria usar os cursos como critério para admissão à reunião mediúnica, no meu modo de ver hoje.
Eu já fui muito partidário disso. Hoje eu não sou mais. E eu só vi os trabalhos melhorarem à medida que eu mudei meu modo de pensar. Hoje não falta trabalhador nas reuniões mediúnicas, cada vez a gente tem mais reuniões mediúnicas funcionando, produzindo, mais pessoas estudando espiritismo, mais pessoas chegando à casa espírita, mais necessitados sendo atendidos. Então o que está errado? Não é? Então é uma coisa, a gente respeita qualquer crítica que é feita nesse sentido, de qualquer pessoa, né? Você, Isabela, participa de uma reunião mediúnica com a gente, né? Então, eu sei que a sua colocação aí, uma colocação, são apenas algumas dúvidas que você tem, mas às vezes as pessoas fazem críticas, né? Não conhecem o nosso trabalho, né? E baseiam-se às vezes apenas num preconceito, né? Mas à medida que vão vendo como as coisas funcionam de uma forma diferente do seu modo de pensar, elas vão entendendo que existem outras formas, outros formatos de grupos e de casa espírita, né? E não apenas um que foi nos colocado por homens, não por espíritos, né? Algumas pessoas acabaram impondo um certo modo de produzir a coisa e a gente vem meio que cegamente seguindo esse modelo previamente estabelecido, né? Eu estou questionando esse modelo e tenho motivos para questioná-lo, tá? Então seria isso, Isabela, seria essa forma da gente entender essa questão da teoria e da prática. Hoje eu considero que a teoria e a prática elas devem andar juntas, tá? Só que para pessoas que tenham um mínimo de condição. Isso eu tenho alguns critérios, né, que eu já falei para vocês. Então não é qualquer pessoa que a gente admite, não. Não é qualquer. Nós não fazemos trabalhos mediúnicos abertos, né? Você sabe disso. Então a gente usa critérios e eu sou muito cuidadoso nessa admissão das pessoas à reunião mediúnica, tá? Ok. Ok. Uma outra coisa que você falou aqui, aproveitando o seu comentário, que eu gostaria de destacar, né? É que você falou assim, né? Quando eu começo a sentir arrepios fortes e sei que está se aproximando, no caso da comunicação, mas só a palavra do doutrinador, quando diz se aproxime, é que tudo acontece, né? Então, quando você está sentindo, você é uma médium que está iniciando também no seu trabalho mediúnico, né? Na mediunidade e tal, e você está dizendo quão é importante o doutrinador estimular o médium a essa passividade, né? Quando eu afirmo, se aproxime, meu irmão, quando eu percebo que a pessoa está sentindo sintomas suficientes para dar comunicação já, só que o médium muitas vezes não tem muita coragem de dar o primeiro passo, porque é um primeiro passo importante esse. Os médiums conscientes, eles têm uma certa dificuldade de dar esse primeiro passo, porque é um trabalho todo consciente que você tem que fazer, né? Não é que a pessoa vai ficar tomada e vai incorporar e vai começar a falar. Não é. A mediunidade consciente é todo um processo de autoobservação, de autopercepção das sensações, das emoções, dos pensamentos, né, Isabela? Então, você quando começa a sentir isso tudo, às vezes falta só aquele empurrãozinho para dar a comunicação. Só que dá um medo, será que é meu, será que não é? Quando o doutrinador fala, se aproxime, meu irmão, venha, é um estímulo para o espírito, que se sente mais motivado a realmente se manifestar, e é um estímulo ao médium. Porque quando eu deixo de falar com o médium e já começo a falar com o espírito, o médium se sente também mais motivado. Por quê? Porque a confiança do doutrinador, ela está se fazendo patente ali. A confiança do doutrinador, venha, meu irmão, pode falar, nós estamos aqui para te ouvir. O doutrinador já está demonstrando que está confiando que o que o médium está sentindo já não é do médium, é do espírito. Vocês entendem?
É um ato de confiança do doutrinador que aumenta a confiança do médium. É contagioso isso. Então isso favorece não apenas a aproximação maior do espírito, como também o médium entrar realmente na vibração do espírito, no pensamento do espírito e dar a comunicação mesmo. Por quê? Porque a coisa já está em andamento. O doutrinador já está até conversando com o espírito, já está até acreditando que é o espírito mesmo, e, né? Então aí o médium se sente mais motivado, mais confiante, e isso funciona muito bem nas reuniões mediúnicas, tanto para médiuns iniciantes quanto para médiuns já mais experientes, que também às vezes vacilam um pouco na hora de dar a comunicação. Tem médiuns um pouco mais seguros, outros um pouco mais inseguros, né? Esse procedimento eu uso como procedimento padrão. Ele foi tão eficaz que eu acabei adotando como procedimento padrão. Então o médium começou a sentir, começou a perceber, eu já falo, olha, pode se aproximar, meu irmão, vamos conversar, tal. Isso frequentemente surte um bom resultado, tá bom? Então é isso, espero ter respondido sua questão, Isabela, que certamente é questão de outras pessoas, tá? Um grande abraço, obrigado aí pela participação. Fica com Deus, até mais.